Meus irmãos, boa noite. Mas hoje nós vamos adentrar a nossa série de mensagens no livro de Jonas. E foi muito especial para mim, meus irmãos, estar diante do livro de Jonas, diante desse livro tão precioso durante esses dias. Para mim foi como estar de frente a um espelho. Por muitas vezes eu me vi no personagem Jonas, por vezes eu me reconheci nos pagãos que estavam a bordo da embarcação. Algumas vezes me identifiquei com os ninivitas. Só não me identifiquei com a baleia por razões óbvias, né? Mas é um livro muito precioso. Eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 1 do livro de Jonas. Meus irmãos, há algumas semanas, Vanessa, minha esposa, e eu temos nos reunido com um casal de amigos para lermos juntos o livro Porque Eu Sou Cristão, do John Stott. Tem sido uma ótima leitura. E nesse livro, Stott, a cada capítulo, apresenta razões ou respostas para essa pergunta que intitula o livro: Por que eu sou, ou por que nós somos cristãos? O primeiro capítulo desse livro recebeu o nome de O Cão de Caça do Céu, uma expressão que foi emprestada de um poema escrito pelo Francis Thompson. Nesse livro, o Stott vai nos contar que o Thompson teve uma infância muito solitária e sem amor, e ele fracassou sucessivas vezes na tentativa de ser um sacerdote católico romano. Ele fracassou sucessivas vezes em tentar ser um médico, à semelhança do seu pai, e fracassou até mesmo em tentar ser um soldado. E Francis acaba perdido e solitário na cidade de Londres, até que um casal cristão reconhece sua genialidade poética e o resgata. Stott vai nos contar que durante todo esse período de conturbação na vida de Francis, ele esteve sensível à busca de Deus incessante pela sua vida. E foi no poema O Cão de Caça do Céu que ele expressou essa verdade com admirável eloquência. Permita-me ler um trechinho desse poema. Ele diz assim, Francis se referindo a Deus: dele fugi noites e dias adentro. Dele fugi pelos arcos dos anos. Dele fugi pelos caminhos e labirintos da minha própria mente, e no meio de lágrimas dele me ocultei. Por sobre esperanças panorâmicas corri, e lancei-me precipitado para baixo de titânicas trevas de temores abissais, para longe daqueles fortes pés que seguiam após mim. Mas com desapressada perseguição e com inabalável ritmo, deliberada velocidade, majestosa urgência, eles, os pés do Senhor, marcavam meus passos. E uma voz insistia mais urgente que os pés: todas as coisas traem a ti, que traístes a mim. Neste poema, Francis estava expressando aquilo que é verdadeiro acerca de todos os cristãos. Ou seja, que se hoje amamos a Cristo é porque Cristo nos amou primeiro. De que se amamos a Cristo não é porque decidimos por Ele, mas é porque Cristo se decidiu por nós. E é a busca do cão de caça do céu que nos torna cristãos. E meus irmãos, não tem nada de pejorativo nesse termo. O poema não tem nada de pejorativo, pelo contrário. Mas a fim de deixar clara essa iniciativa por parte de Deus, Stott nos remete a algumas experiências de alguns personagens. No primeiro capítulo ele nos apresenta a história de Saulo de Tarso, que em meio à sua busca incessante, em meio à sua caça pelos cristãos de sua época, foi caçado por Cristo, apesar de sua rebeldia. Ele nos apresenta a história de outros personagens, como por exemplo o Agostinho de Hipona. Ele nos apresenta a história do C.S. Lewis. Em sequência, ele nos apresenta a sua própria história e nos certifica que pelos séculos Deus
tem buscado e tem caçado os homens e os atraído para um relacionamento com Ele mesmo. Não apenas com pessoas que se destacaram na história, mas com pessoas anônimas como nós. Pessoas que têm testemunhado o mesmo sentimento de Cristo, cutucando-as com seus aguilhões e perseguindo-as através das ocasiões e dos acontecimentos mais simples do nosso cotidiano. Porém, é importante percebermos que essa busca, essa caça não se dá apenas no momento da conversão. Ele não nos busca apenas para nos trazer para um relacionamento com Ele, mas Ele nos persegue a fim de nos manter nos seus caminhos e no centro da sua vontade. É esse o dilema de Jonas. Mais um que é perseguido por Deus ao tentar correr na direção oposta à sua vontade. Vamos ler o texto que se encontra no primeiro capítulo do livro de Jonas. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz da seguinte forma: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Verso 5. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para se tornar cada vez mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Eles tiraram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele, Jonas, respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, pois ele já lhes havia dito. Visto isso, verso 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor de Jonas: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, e oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhes votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Meus irmãos, Jonas foi um profeta do norte de Israel, nascido na vila de Gat-Hefer. Jonas viveu ali por volta do século 8 a.C. e foi contemporâneo dos profetas Amós e o profeta Oséias. A esta altura, o país, a nação de Israel, já estava dividida em Reino do Norte e Reino do Sul, fato que aconteceu logo após a morte de Salomão. Jonas profetizou durante o reinado de alguns reis, mas especialmente durante o reinado de Jeroboão II, rei do norte de Israel.
Ele, Jeroboão, esse monarca, foi um dos mais fortes líderes militares que Israel já teve. De acordo com o livro de 2 Reis, Jonas apoiou Jeroboão ao profetizar bênçãos sobre o reino dele, especialmente a expansão do território de Israel para Damasco e Amate, restaurando assim as fronteiras norte da nação, conforme era nos tempos de Salomão. O reinado de Jeroboão, contemporâneo do rei Uzias, rei do sul de Israel, rei de Judá, introduziu um período de memorável paz e prosperidade na nação de Israel. Durante o reinado deles, o reino gozou de expansão populacional e territorial, experimentou crescimento comercial e uma atividade industrial florescente. Segundo todas as aparências externas, a nação estava gozando da bênção de Deus. Mesmo assim, apesar das aparências, Oséias e Amós declararam que o reino de Israel estava em uma situação de decadência social, moral e religiosa. Suas mensagens consistiam em parte de julgamento e acusação por sincretismo religioso e por injustiça social. O fato é que os reis do norte sempre foram mais viciados no paganismo do que os reis do sul, apesar de estes muitas vezes paganizarem a nação de Israel também. Mas o norte, cuja capital a maior parte das vezes esteve em Samaria, foi farto na absorção de culturas estranhas, de deuses estranhos, e entregavam-se com avidez a práticas pagãs, de modo que os profetas do reino do norte tiveram que lidar com esse problema com muita intensidade. E Jonas está aqui, completamente ligado e arraigado aos acontecimentos do reino do norte. Esse é o contexto de Jonas, era assim que estava a nação de Israel. E é nesse contexto que Jonas resiste ao chamado do Senhor para ir até a cidade de Nínive. Com isso, ele dá início a mais um episódio da incessante busca de Deus pelo homem. E a grande verdade que salta dessas páginas é a verdade de que Deus não desiste. Deus não desiste de cumprir os seus eternos propósitos. Deus não desiste de Jonas, Deus não desiste de Nínive, Deus não desiste nem nunca desistirá daqueles que resolveu amar. Deus não desiste. E qual a implicação dessa verdade para nós, para a nossa vida? Tomando como exemplo o caso de Jonas, eu gostaria de trazer para vocês 3 verdades. A primeira delas é a seguinte: porque Deus nunca desiste de nós, tentar fugir de Deus nunca será uma boa opção. Tendo em vista que Ele não vai desistir de você, tentar fugir dele nunca será uma boa opção. Meus irmãos, Jonas era um profeta. Essa era a sua função na nação de Israel. O texto que nós lemos não intitula Jonas como um profeta diretamente, mas o pinta como um. A expressão "veio a palavra do Senhor a alguém" introduz uma comunicação divina a um profeta em mais de 100 casos no Antigo Testamento. Além disso, em 2 Reis, o ministério de Jonas é tratado diretamente como o ministério de um profeta, pois ele profetizou a Jeroboão para a expansão do reino de Israel. Portanto, que Jonas era um profeta, nós não temos dúvidas. E como profeta, a sua função era proclamar os desígnios de Deus. Pois bem, Deus vai até o seu profeta e diz: Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Meus irmãos, Nínive não era apenas uma das maiores cidades do mundo naquela época, mas era também a cidade mais perversa. Era a cidade mais violenta e rendida ao pecado, era o maior antro de maldade, violência e feitiçaria. Preste bem atenção o que é que o profeta Naum diz acerca da cidade de Nínive. Ele diz o seguinte: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres,
corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com sua prostituição e povos com sua feitiçaria. Essa era Nínive. Essa era a realidade de Nínive, e agora o seu pecado sobe até a presença de Deus. O cheiro da malícia de Nínive chegara até o Senhor e lhe causara náuseas. O Senhor, por isso, não podia mais tolerar essa iniquidade. Ele estava prestes a dar um basta a essa repugnante malícia. A destruição de Nínive seria iminente. A sentença já fora lavrada e o juízo estava a caminho. A ordem de Deus para Jonas era: vá e pregue contra ela. Porém, o texto nos diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. E aqui eu gosto de observar a versão da Almeida Revista e Atualizada, porque ela nos revela a intenção irônica do autor a escrever esse texto. Ela diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E aí o texto diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas obedece ao Senhor em parte. Deus pede que ele se disponha, e Jonas de fato se dispõe, mas o texto diz que ele se dispõe para fugir. É como se o Senhor dissesse: Jonas, dispõe-te, Jonas. E Jonas diz: é nós, Senhor, estamos juntos. Mas quando ele diz: agora vai para a cidade de Nínive e prega contra ela, ele diz: aí já não é comigo, eu vou me embora para Tarsis. Tarsis, meus irmãos, era uma cidade localizada na costa sudoeste da Espanha. Ficava na região mais remota do planeta naquela época. Ela ficava mais ou menos a cerca de 4.000 quilômetros de distância de Jope, o local que Jonas pegou o navio. A viagem para lá durava pelo menos 1 ano. Ou seja, era o fim do mundo para aquela época. É tanto que quando na época diziam vá para Tarsis, tinha o mesmo peso ou o mesmo sentido de quando nós dizemos hoje vai para a China. É como vai para um lugar distante, vai para o fim do mundo. Quando você dizia vai para Tarsis, ele estava querendo dizer a mesma coisa. E Jonas pensava que indo para Tarsis poderia fugir da jurisdição do Senhor. Jonas estava na direção contrária do local para o qual Deus o tinha enviado. Ao invés de subir para Nínive, Jonas desce para Jope, lá encontra um navio, investe todo o seu dinheiro em um plano de fuga e compra uma passagem só de ida para Tarsis. Percebam, meus irmãos, que aparentemente estava dando tudo certo para Jonas. E aqui eu gostaria de fazer um alerta: que as suas atitudes estejam pautadas na revelação do Senhor nas Escrituras, na vontade que Ele nos revela, e não no sucesso dos acontecimentos diante das suas decisões. Às vezes, você toma uma atitude errada e tem sucesso nisso, parece que está dando tudo bem, mas você pode estar entregue às suas paixões, aos seus desejos enganosos e estar caminhando rumo a uma tempestade. Então não é porque está dando tudo certo que está certo. Para Jonas estava dando tudo errado e ele nem sequer sabia. Mas vejam que situação estranha. O Jonas que profetizara para o rei Jeroboão, para a expansão do território de Israel, agora estava se recusando a profetizar para uma cidade pagã, para a expansão do reino de Deus. Jonas tenta fugir da presença do Senhor, ele tenta fugir da sua missão, e no que é que isso resulta? Perseguição. Jonas tenta fugir, mas o Senhor, com desapressada perseguição, com inabalável ritmo, com deliberada velocidade e majestosa urgência, resolve marcar os passos de Jonas. O Senhor convoca uma de suas servas para perseguir Jonas. Que serva? Uma tempestade. Que, diferente do profeta, obedece à voz do Senhor e segue o seu comando. O Senhor faz soprar um forte vento sobre o mar e lança uma tempestade tão violenta que ameaçava partir o barco ao meio. Deus estava dizendo: Jonas, eu sou o Deus de Israel, mas eu não estou preso às suas fronteiras. Jonas, eu sou o Deus de Israel, mas eu não estou preso ao templo, Jonas. Eu sou um Deus onipresente, eu estou em todos os lugares, eu sou o Rei do Universo, por isso fugir de mim nunca será uma boa opção, Jonas. Mas a questão que fica no ar é por que Jonas fugiu da vontade
do Senhor. Será que Jonas estava com medo de Nínive? Afinal, ele conhecia a fama de Nínive como uma cidade violenta. Será? Meus irmãos, quem lê 2 Reis, o capítulo 14, vê o quanto Jonas era ligado ao seu povo. Jonas amava Israel mais do que ele podia imaginar. Era um amor que beirava a idolatria. Ele cria tanto que Deus tinha um relacionamento especial com Israel. Ele cria tanto no significado espiritual e no papel que o país ocupava na história, que ele foi perdendo foco quanto a ser um proclamador dos desígnios de Deus. O amor de Jonas por Deus foi dando lugar ao amor pelo povo, pela nação de Israel, pelo significado político da nação. Desse modo, Jonas foi cada vez mais antagonizando em seu coração as nações que eram inimigas do seu povo, inimigas de Israel. Ele foi antagonizando em seu coração tudo aquilo que ele era oposto. E Nínive, capital da Assíria, era uma dessas cidades. Quando Deus ordena a Jonas que pregue a Nínive, Deus está ordenando que ele pregue ao seu inimigo. Deus está dizendo: olha, Jonas, agora é hora de você pregar aquele que lhe faz mal, Jonas. Agora é hora de você pregar aquele que te oprime, aquele que lhe tira o pão. Anuncia-lhes a minha palavra, dizendo que se não houver arrependimento, eu vou subverter aquela nação. O grande problema é que a obsessão de Jonas era pela eliminação do seu opositor e não pela salvação deles. E agora Jonas pensa: e se eu pregar para esse povo e eles se converterem? Eu quero mais é que eles se destruam, mas como eu sei que Deus é um Deus cheio de graça e de misericórdia, eu é que não vou ser profeta para esse povo, eu vou me embora para Tarsis. Essa é a razão pela qual Jonas tenta fugir da presença do Senhor. O conflito de Jonas está no fato de que, apesar dos pecados dos pagãos subirem até Deus e o ofenderem, o amor de Deus pelos pagãos desce até a terra, e Deus encarrega Jonas de levar essa mensagem até Nínive. Jonas não estava com medo, mas ele estava em um profundo conflito existencial. A esta altura, eu acredito que muitos de vocês devem estar escandalizados com a postura do profeta de Deus. Como é que pode um profeta de Deus se negar a levar uma mensagem de arrependimento a uma nação que é pagã? Como é que pode? Porém, meus irmãos, acreditem, por muito menos, nós cometemos o mesmo erro de Jonas por várias e várias vezes. Até porque, em certo sentido, Jonas tinha motivos que pareciam justos para fugir da presença de Deus, para fugir da sua missão. Na lógica de Jonas, Nínive destruída significaria que Israel não seria destruída mais tarde. Jonas era um observador político, atento aos acontecimentos, e para proteger o seu povo, ele prefere seguir suas próprias ideias a obedecer à vontade de Deus. Para Jonas, cumprir sua missão era trabalhar contra o seu próprio povo. Jonas sabia que antes dele, Isaías já havia profetizado que a Assíria invadiria Israel. Nínive é a capital da Síria, lembrem-se. Ou seja, Jonas conhecia o papel amargo que a Síria e Nínive desempenharia contra a nação de Israel. Por isso que o coração dele salta de emoção quando o Senhor diz que Nínive seria subvertida. Mas aí, ao meditar na bondade, na misericórdia, na graça do Senhor, Jonas se entristece, pois ele sabia que se a nação se arrependesse, o Senhor a perdoaria. O que aconteceu com Jonas é que ele foi tomado por uma ideologia tão poderosa, pois tendo que lidar com a opressão dos ninivitas diariamente, ele foi internalizando um sentimento que ele achou que era justificado. Jonas achava que agora tinha permissão para odiar o seu inimigo, e quando isso foi criando raízes, foi criando uma blindagem no coração de Jonas, de modo que ele já não conseguia mais ouvir a voz do Senhor e atender à sua vontade, uma vez que a vontade do Senhor o direcionasse ao seu inimigo ou àquilo que lhe era oposto. Jonas estava cego por sua ideologia. Ele foi cegado por uma ideologia racista, territorial e religiosa. Ideologia que o impedia de enxergar a verdadeira vontade de Deus, que era a salvação dos ninivitas. Porém, diferente de nós, Jonas não tinha a revelação do Cristo.
Jonas não tinha a revelação daquele que não fez distinção entre judeus e gentios. Jonas não tinha a revelação daquele que não era racista, territorial ou religioso. A revelação plena em Cristo. Jonas não tinha a revelação daquele que nos ensinou a amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Hoje nós temos essa revelação e mesmo assim cometemos o mesmo erro de Jonas. Perceba que a divisão de classes é algo cada vez mais presente em nossa sociedade. Essa cada vez mais tem se dividido em uma sociedade de guetos. Seja por razões étnicas, seja por razões raciais, seja por razões religiosas ou moral, enfim, por razões ideológicas. A sociedade tem se dividido cada vez mais. E aí, quando nós pensamos que os cristãos são diferentes, nós os encontramos divididos também, cada um defendendo o seu próprio gueto. E ainda que lancemos o olhar sobre uma só denominação, ali também encontraremos divisões. E assim nós, à semelhança de Jonas, ideologizados pelo ambiente que vivemos, vamos antagonizando em nosso coração todos aqueles que são opostos aos nossos padrões estabelecidos em nosso ambiente de semelhantes. Desse modo, tomados não pelo Espírito de Cristo, mas pelo Espírito de Jonas, nós nos tornamos exclusivistas para tudo aquilo que é diferente, pois estamos cada vez mais confortáveis em nosso ambiente de semelhantes iguais. Veja que Jesus não fez esse discernimento. Jesus não discerniu entre prostitutas, Ele não discerniu entre ladrões, homossexuais, adúlteros, republicanos. Antes, Jesus aceitou a todos aqueles que vieram a Ele de bom grado, com arrependimento. A ideologia, queridos, nos impede de agir da mesma forma. A ideologia nos faz ser generosos com aqueles que são iguais, com aqueles que concordam conosco, mas nos torna rigorosos com aqueles que são diferentes ou opostos a nós e aos nossos padrões. Então, com o tempo, nós acabamos por determinar, até mesmo por querer determinar a rota da graça de Deus, quem é digno de receber a sua graça ou não. Estender a graça de Deus para Nínive? Claro que não, Nínive não merece. Para Nínive é que eu não prego. E aí a nossa própria evangelização se torna seletiva. Já é muito difícil para nós evangelizar. E aí quando a gente se dispõe, a gente começa a selecionar aqueles aos quais nós evangelizaremos. Não apenas no evangelismo, mas na própria convivência nós nos tornamos seletivos. Aqueles que são dignos da nossa convivência, aqueles que são dignos da nossa aceitação, da nossa ajuda, do nosso auxílio, da nossa presença. O fato é que quando nos deixamos possuir por qualquer que seja o processo ideológico, o nosso mundo vai ficando cada vez menor, porque a ideologia nos ensina o paganismo de amar apenas os idênticos, os semelhantes e os iguais. Amar apenas aqueles que concordam conosco. E aí quando a gente começa a experimentar esse amor reduzido, o resultado é que nós vamos encolhendo cada vez mais e nos tornando como aqueles que Paulo diz lá em Tito. Ele designa lá em Tito quando diz: o Deus deles é o próprio ventre. O indivíduo vai ficando cheio de si, e no fim de tudo a existência acontece em função dos seus próprios caprichos, das suas próprias vontades, e Deus que se submeta a isso. Você quer saber, meu irmão, a quantas anda o seu coração diante de Deus? Pare para pensar agora, quem são os seus ninivitas? Quem são os seus ninivitas? Aquele que tenta lhe passar a perna no trabalho? Seu ninivita é aquele que tem posturas que lhe desagradam? Estou mandando beber água aqui, vou beber, peraí. Seu ninivita é aquele que tem padrões morais diferentes dos seus? Quem é o seu ninivita? É aquele que te machucou em algum momento da sua vida? O seu ninivita é aquele que fala mal de você? Fala tanto que você acha que já ganhou o direito de sentir raiva dele? Você diz: Senhor, está vendo que eles já passaram do limite. O Senhor disse que eu teria que caminhar 2 milhas com eles, eu já caminhei 4, e acho que agora eu já ganhei o direito de retalhar. Quem é o seu ninivita? Meus irmãos, o Deus que ama Jonas, ama também a Nínive.
O Deus que lhe ama, ama também aos seus ninivitas, ama ao ponto de lhe perseguir até você ir lá e encarar os seus ninivitas, até você romper as barreiras do seu preconceito e ir até eles. Ele vai lhe perseguir até você ultrapassar as fronteiras do seu Israel e estender a graça de Deus até os seus ninivitas. Deus nos chamou para pregar aos ninivitas desse mundo. Portanto, porque Deus não desiste de você, tentar fugir dele nunca será uma boa opção. Estenda a graça do Senhor aos ninivitas que você tem antagonizado em seu coração. Amém? Segunda verdade. Porque Deus não desiste de nós, tentar se esconder de Deus nunca será uma boa opção. Ao perseguir Jonas, o Senhor lança uma tempestade sobre o barco. E o texto diz que diante disso os marinheiros ficaram aterrorizados, cada um clamando ao seu Deus. Meus irmãos, Jope, de onde Jonas pegou o navio, ficava na Filistia, terra dos filisteus, um local ali nunca completamente conquistado pelos judeus, um local de grande paganismo e de sincretismo religioso. É por isso que nessa embarcação tem muitos pagãos, cada um com o seu próprio Deus. Mas o interessante aqui é que certamente essa não era a primeira tempestade desses marinheiros. Como nós dizemos, eles não eram marinheiros de primeira viagem. Certamente, meus irmãos, com toda certeza, eles já estavam acostumados aos fortes ventos do mar Mediterrâneo. O que acontece é que essa tempestade se apresenta de uma forma completamente alienígena. É uma tempestade que não parece ter surgido naturalmente como qualquer outra. Ela surge de repente e com fúria inigualável. É como se ela tivesse sido formada e lançada pronta pelo próprio Deus. E agora, tomado pelo medo, os pagãos começam a tirar as cargas para ajudar o navio na flutuação. E enquanto isso, o causador de todo esse prejuízo estava onde? Dormindo profundamente no porão do navio. Enquanto os pagãos oravam, o profeta roncava e se escondia no sono da sua indiferença à perseguição do Senhor. Jonas tentava se esconder, mas o Senhor, com desapressada perseguição, com inabalável ritmo, com deliberada velocidade e majestosa urgência, resolve marcar os passos de Jonas. O Senhor envia mais um dos seus servos. Quem é? O capitão do navio. Ele nem sequer sabia que era servo do Senhor, mas mesmo sem saber, ele obedece. Ele vai até o encontro de Jonas, o acorda e pergunta: como é que você pode ficar aí dormindo? Dispõe-te e clama ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Percebam aqui que o termo dispõe-te, usado pelo capitão do navio, é o mesmo termo usado por Deus para dizer: Jonas, dispõe-te e vai até Nínive. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava martelando na consciência de Jonas. Mas que vergonha, meus irmãos, para um profeta. Um pagão ter que chamar um profeta de Deus para orar. Meus irmãos, um dos primeiros sintomas de alguém que está em um processo de fuga pode ser a falta de oração. Muitos de nós não oramos porque estamos dormindo no porão da nossa rebelde existência, nos escondendo na nossa insensibilidade, hibernando em nosso estado de fuga da vontade de Deus. Ora, um dos meios pelos quais Deus resolveu cumprir os seus eternos e soberanos propósitos foi através das nossas orações. Mas muitas vezes nós preferimos não fazer, não ter parte nisso e fugirmos da presença do Senhor, fugirmos da responsabilidade de ter participação nisso. E Deus, vez por outra, nos envia pessoas ou acontecimentos, seja ela pagã ou não, para nos acordar e nos despertar desse sono. Depois disso, o texto nos diz que os marinheiros resolveram lançar sorte para descobrir quem era o responsável pela desgraça. Percebam que os pagãos têm um forte senso de divindade. Não apenas isso, mas eles possuíam a consciência dos amigos de Jó. Ou seja, se algo estava acontecendo de ruim, é porque alguém desagradou a Deus. E eles precisam encontrar essa pessoa. E aí eles lançam sorte e a sorte cai sobre Jonas. Meus irmãos, eu tenho certeza que se Jonas conhecesse o poema de Francis Thompson, que eu li no início da pregação, ele estaria com o último verso martelando em sua cabeça: Jonas,
todas as coisas traem a ti que traíste a mim. Todas as coisas traem a ti que traíste a mim. Até a própria sorte traía Jonas. Isso é óbvio, porque a sorte é apenas mais uma serva do Senhor. Lembre-se do que diz lá em Provérbios 16:33, a sorte é lançada, mas do Senhor procede toda a determinação. E aí, após descobrir quem era o para-raios, quem era que estava atraindo aquela tempestade, os marinheiros cercam Jonas com um furioso interrogatório. Diga-nos quem é o responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, que povo você pertence. E Jonas, na cara dura, responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Percebam que ele não usa a expressão comum à época, o Deus dos céus e da terra, mas mesmo em meio a uma tempestade, ele diz que serve ao Deus do mar e da terra. Com isso, os marinheiros que já sabiam que Jonas estava fugindo, temem, porque eles não conheciam o Senhor de Jonas, mas agora que eles conhecem, eles ficam apavorados. Eles dizem: Jonas, como é que alguém que tem um Deus desse foge, Jonas? Eu posso fugir do meu, Jonas, porque o meu Deus é um deusinho territorial, é um Deus que tem um CEP bem específico, mas esse seu Deus de designação cósmica, como é que alguém foge de um Deus desse, Jonas? Meus irmãos, não tem como se esconder do Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Não tem como se esconder do Deus que reina sobre a natureza, do Deus que reina sobre os homens, sejam eles pagãos ou não, até mesmo do Deus que reina até mesmo sobre a sorte. Não há como fugir de um Deus de dimensão cósmica que reina sobre todo o universo. Não tem como se esconder. Portanto, perceba que Jonas não era um homem medroso, mas ele era um homem em conflito. Há uma esquizofrenia existencial instalada no peito de Jonas. Jonas tem uma doutrina boa, mas tem uma vida errada. Ele era ortodoxo de cabeça, mas era herege de conduta. Ele pregava uma coisa e vivia outra. Jonas confessa crer no Deus soberano, mas tenta fugir desse Deus. Ele tem conhecimento da palavra, mas não tem amor. Ele conhece as Escrituras, mas não se importava nem um pouco com as pessoas. Jonas era um ser ambíguo e contraditório. O fato é que os interesses de Jonas estavam acima da vontade de Deus. A sua fé era antropocêntrica, a sua fé focava no homem e não em Deus. Ele deixou de ser guiado por suas convicções doutrinárias para ser dirigido por seus sentimentos. Jonas queixa-se da bondade de Deus e, até onde se sabe, ele é a única pessoa que reclama da bondade de Deus. Meus irmãos, um cristão que vive segundo os seus sentimentos é um cristão que vive em conflito. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes em nossas vidas, nada parece fazer sentido. Isso é óbvio, porque Deus mesmo disse: os meus pensamentos não são os seus pensamentos e os seus caminhos não são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. É óbvio que nem sempre você vai compreender o agir desse Deus. É óbvio que nem sempre você vai saber qual é a vontade desse Deus. E aí, diante das aflições da vida, você não apenas reclama, mas à semelhança de Jonas, você questiona a bondade de Deus. Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas seus sentimentos dizem que não tem nada cooperando para o seu bem. E aí você se sente só, mesmo sabendo quando que Deus disse que estaria contigo todos os dias da sua vida. E assim, à semelhança de Jonas, você entra em um profundo conflito existencial, pois o seu coração está em descompasso com a sua mente. Tudo isso porque você quer tornar um Deus de dimensão cósmica em um deusinho limitado do qual você pode fugir para viver conforme a sua própria vontade. Tudo isso porque você quer um Deus que caiba em sua mente, um Deus que seja completamente compreensível e lhe deva satisfação. Lhe deva satisfação daquilo que vai fazer, lhe deva satisfação da sua vontade. Isso nunca vai acontecer. A verdade, meus irmãos, é que a aflição, as dúvidas e os questionamentos virão. E só há duas opções. À semelhança de Jonas, aqueles que resolvem ser guiados por seus sentimentos, eles vão
fugir de Deus. Mas aqueles que são guiados por aquilo que sabem, segundo a revelação das Escrituras, eles diante das aflições da vida, eles fogem para Deus, confiam em Deus e nele se refugiam, descansam em Deus. E aqui não é apenas uma questão de não ter sentimentos, não é isso, mas é de deixar que o conhecimento que você tem desça até o seu coração e molde o seu modo de agir. É deixar que o evangelho que você conheceu resgate os seus sentimentos e redima as suas atitudes. Se você se identifica com o caso de Jonas, se você é alguém também que está em um estado de fuga, que tem se escondido em sua insensibilidade, eu gostaria de lhe dar uma boa notícia, meu irmão. Nem tudo está perdido. Percebam que mesmo em meio a esse conflito existencial, se é que você tem vivido ele também, mesmo em meio a esse conflito, Jonas permanece sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Ele expõe o seu conhecimento do Senhor para os pagãos, e no final das contas, no final do capítulo, você vai ver que os pagãos se converteram. Meus irmãos, porque Deus nunca desiste, nunca será tarde para ser um instrumento em suas mãos. Jonas foge de Deus, veja que ironia, para não pregar aos ninivitas com medo que eles se convertessem. E aí ele cai numa embarcação cheia de pagãos, é levado a pregar para esses pagãos e eles se convertem. Veja a ironia de Deus. Você já teve essa sensação de que não consegue fugir da sua responsabilidade? Quantas vezes você já saiu de um local para outro, achando que a sua saída desse lugar lhe deixaria livre de uma tarefa ou de uma responsabilidade, e aí quando você chega a outro local, colocam a mesma responsabilidade nas suas mãos? Já aconteceu isso com você? Meus irmãos, a verdade é que Deus não está condicionado a você, mas por pura ironia, e eu diria por amor a você também, muitas vezes Ele se condiciona. A verdade é que Deus poderia ter mandado qualquer um no lugar de Jonas. Ele poderia ter mandado Amós, poderia ter mandado Oséias, mas Ele resolve jogar apertado com Jonas e Ele resolve jogar apertado com você também. Ele não vai desistir de você, isso é verdade. Então meu conselho é: coloque os seus dons, coloque as suas habilidades à disposição do Senhor. Não abra mão da sua função no reino de Deus, nunca. E meus irmãos, por favor, quando eu falo aqui em ministério, em função, tem um monte de gente que já pensa: mas eu não consigo ser pastor e nem consigo tocar. Cabeça ideologizada. Os ministérios de Deus, meu irmão, vai muito além das fronteiras dessa instituição eclesiástica, muito além. Bom será se você puder servir aqui e contribuir com esta obra, mas há uma congregação muito maior lhe esperando lá fora. E os ministérios são os mais diversos e se revelam nas coisas simples da vida. E eu não vou me deter a isso aqui porque tomaria muito tempo. Mas você tem essas duas opções. Ou faz bom uso das dádivas que Deus lhe deu para cumprir a sua vontade, ou você pode tentar se esconder em sua indiferença à perseguição de Deus e permanecer como Jonas, com este verso martelando em sua cabeça: todas as coisas traem a ti que traíste a mim. Todas as coisas traem a ti que traíste a mim. Terceira e última verdade. Estou com a memória boa aqui, estou ligado. Porque Deus nunca desiste de nós, desistir de Deus nunca será uma boa opção. O texto nos diz que, visto que o mar estava cada vez mais agitado, os marinheiros agora perguntam a Jonas: Jonas, o que é que nós devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ora, Jonas poderia ter dito: meus irmãos, faz o seguinte, eu me arrependo, dê meia volta, me leve de volta a Jope, que eu vou subir para Nínive e vou cumprir minha missão. Mas não. Jonas prefere morrer a ser o responsável pela salvação dos ninivitas. Jonas prefere o afogamento à vontade de Deus. Jonas desiste da própria vida, mas não desiste da fuga. Afinal, para alguns a morte é mais uma rota de fuga pela qual eles tentam fugir da responsabilidade da vida. Jonas pede que eu jogue no mar.
Mesmo assim, os homens se esforçam muito, remam forte para tentar voltar à terra, mas não conseguem porque o mar ficava cada vez mais violento. Então aqueles que clamavam outrora, cada um ao seu próprio Deus, agora voltam os seus olhos para o Senhor de Jonas e clamam. Eles dizem: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Senhor, quem é que pode resistir à Tua vontade? Nós não queremos lançar Jonas ao mar, mas o Senhor quer, então nós vamos fazer isso, não nos cobre pelo sangue de Jonas. Então eles lançam Jonas ao mar enfurecido, e o texto diz que o mar se aquietou imediatamente. E ao verem isso, os pagãos adoraram ao Senhor com temor, e enquanto eles adoravam, Jonas afundava cada vez mais. Jonas desistiu de Deus de uma vez por todas, mas Deus não desistiu de Jonas. E quando Jonas achava que ia conseguir escapar de uma vez por todas, o Senhor, com desapressada perseguição, com inabalável ritmo, deliberada velocidade e majestosa urgência, resolve marcar os passos de Jonas mais uma vez. E aí o Senhor convoca mais um de seus servos. Quem? Um grande peixe, que ouve e obedece à voz do Senhor. Então Jonas é engolido por esse peixe, e o que acontece a partir daí são cenas de um próximo capítulo. Mas o fato é que Jonas não consegue fugir, Jonas não consegue se esconder, e Jonas não consegue nem sequer desistir de Deus. Meus irmãos, prestem atenção. Uma das coisas que surge fortemente no coração de alguém que está em um processo deliberado de fuga da vontade de Deus, é que se instala esse sentimento autodestrutivo, esse sentimento de desesperança em relação ao hoje e a qualquer futuro. Quem conhece Deus, a sua vontade, e não a cumpre, acaba perdendo até mesmo a vontade de viver, pois a vida já não faz mais sentido. E é estranho, mas muito frequentemente o coração de qualquer um de nós é capaz de escolher a própria morte, a escolher a vontade de Deus. E a gente faz isso sem negar a Deus, sem negar quem Ele é para nós. Ao contrário, nós dizemos que servimos, à semelhança de Jonas, servimos ao Criador de todas as coisas. Agora, a solução para meu problema não será uma mudada de rumo na minha vida em direção à vontade de Deus. Joguem-me no mar e tudo se resolve. É mais fácil porque eu já desisti. Meus irmãos, se você tem seguido esse rumo, tome cuidado. Preste atenção à dinâmica presente no texto que nós lemos. Jonas, na rota de desobediência, ele faz uma viagem vertiginosa para baixo. Percebam que Jonas desce de Gat-Hefer, ou talvez de Samaria. Era muito provável que Jonas estivesse em Samaria, capital do norte de Israel. Mas ele desce de onde estava para Jope. De Jope ele desce para o navio. Ao entrar no navio ele desce para o porão. Do navio ele desce para o mar, é lançado ao mar. Do mar ele desce às regiões abissais dos fundamentos dos montes. Das regiões abissais ele é engolido por um grande peixe e desce ao seu ventre. A caminhada, meu irmão, de uma pessoa que foge de Deus é uma caminhada contínua para baixo. Um abismo chama outro abismo, é de queda em queda, pois quem conhece a vontade de Deus para a sua vida e foge dela, está percorrendo um caminho para baixo, um caminho de destruição. Mas saiba de uma coisa, talvez algumas pessoas aqui me digam: meu irmão, eu já cheguei no fundo do poço, eu já me encontro nas regiões abissais dos fundamentos dos montes, eu já desisti há muito tempo, eu acho que para mim não há mais esperança nenhuma, não tem como mais voltar atrás. Meu irmão, preste atenção. A experiência de Jonas também nos deixa uma outra lição. Que lição é essa? Que nunca será fundo demais para experimentarmos a misericórdia de Deus. Nunca será fundo demais. Houve esperança para Jonas, então haverá esperança para você também.
O Deus que ama Jonas é o mesmo Deus que ama você. O Deus que não desistiu de Jonas é o Deus que nunca desistirá de você. Ele não desistiu dos ninivitas, não desistiu de Jonas. Deus nunca desistirá daqueles que escolheu amar. Portanto, meu irmão, o melhor que você faz é se permitir ser engolido pela vontade e pela bondade do Senhor. É ela que lhe levará de volta à superfície, pois nunca será tarde para experimentar a misericórdia do Deus que nunca desistiu, nem nunca desistirá de você. No mais, queridos, diante das tempestades da vida, lembrem-se que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Diante das tempestades da vida, lembrem-se que a salvação de Jonas estava na tempestade. Lembrem-se que a salvação de Jonas estava na sorte que foi lançada. A salvação de Jonas estava no constrangimento que ele passou. A salvação de Jonas estava no ele ser lançado ao mais fundo abismo. Quando aparentemente estava dando tudo errado para Jonas, aí era que estava dando tudo certo. Quando estava tudo dando certo na sua rota de fuga, aí era que estava dando tudo errado. Ele estava sendo guiado pelos seus sentimentos, não pelo seu conhecimento. Meus irmãos, a crise de Jonas, por incrível que pareça, não está distante de qualquer um de nós. Ele está aqui, presente em diferentes caras, em diferentes rostos. E acontece com muita facilidade em nossas vidas. Que crise é essa? A crise de deixar o sentido essencial das coisas escaparem. A crise de deixar o amor essencial escapar. A gente começa fazendo as coisas para Deus de todo o coração, com todo amor e disposição. Mas aí o tempo vai passando, coisas vão acontecendo, de modo que se você não for muito astuto e espiritualmente sensível, você acaba se perdendo. E aí no dia que o amor por Deus acaba, ainda que tudo no serviço cristão que você exerce continue igual, de nada mais se aproveitará. A gente continua no ativismo, ocupado, agenda lotada, mas Deus não tem mais vez porque nós temos a nossa própria agenda. Eu oro para que vocês saiam daqui certos de que o amor de Deus transcende as nossas atividades religiosas. Saiam daqui certos que o amor de Deus transcende as fronteiras do nosso racismo moral para com tudo aquilo que é diferente de nós. Saiam certos que a graça de Deus se estende também para aqueles que nós desprezamos ou que muitas vezes nos esquecemos. Faça o seguinte exercício essa noite. Olhe-se no espelho e nunca mais duvide da loucura do amor de Deus. Faça esse exercício. Pois se houve graça para você, haverá graça para o seu ninivita também. Portanto, meus irmãos, rompa as fronteiras do seu Israel e não se esconda em o seu ninho de semelhantes. Estenda a graça a todos aqueles que porventura você tenha antagonizado em seu coração. Abrace a todos como Cristo abraçou. Pregue aos seus ninivitas. Cumpra a sua função, pois nunca será possível fugir, nunca será possível se esconder, e não será possível nem mesmo desistir de Deus, se Ele te chamou para cumprir os seus propósitos. Amém, queridos? Eu já encerrei a mensagem, mas eu gostaria de fazer uma analogia, pois esse texto de Jonas tem algo que me incomoda demais. Eu não consigo, meus irmãos, compreender como é que Jonas consegue dormir no meio da tempestade. Falem sério, é de desacreditar uma coisa dessa. Às vezes eu penso, não, deve ter sido a perspectiva do autor que estava narrando, e para ele Jonas aparentava estar dormindo, mas ele estava só se escondendo de olho fechado ali. Mas não, o texto original diz que Jonas roncava, diz que Jonas estava num profundo sono. A aparência que eu tenho é que Jonas estava dormindo por vontade do Senhor, era o próprio Deus que estava adormecendo Jonas, porque Jonas parece dormir como alguém que não deve nada,
Jonas parece dormir como alguém que não estava em fuga, como alguém que nunca pecou. E me parece que tem o dedo de Deus nessa coisa. Você vê os marinheiros tentando remar de volta para a terra e Deus não permite. A impressão que eu tenho é que Deus queria que Jonas caísse na boca do peixe. E logo me vem um outro texto à cabeça, lá em Marcos, capítulo 4, verso 35 a 39. Não precisa abrir, mas eu vou lê-lo para vocês. Diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E aí o verso 37 diz o seguinte: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E Jesus, onde é que estava? Na polpa da embarcação, fazendo o quê? Dormindo com a cabeça sob um travesseiro. E os discípulos foram até Jesus e o acordaram, e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Jesus se levantou, repreendeu o mar e disse ao mar: aquiete-se. E o mar se acalmou instantaneamente. O texto diz que fez-se completa bonança. Meus irmãos, qualquer semelhança com o texto de Jonas, eu lhe garanto, não é mera coincidência. É por isso que as Escrituras é algo maravilhoso, um modo didático de Deus de registrar a história da salvação neste livro. Eu não tenho dúvida que a história de Jonas apontava para Cristo. Ora, o que era a tempestade senão a revelação da ira de Deus sobre alguém que estava em desobediência? Vocês concordam comigo? A tempestade nos leva a olhar para a fúria de Deus contra o pecado. E Ele odeia o pecado porque Ele é bom, e por isso Ele precisa odiar o pecado. Ele odeia o pecado porque Ele nos ama. O texto de Jonas nos revela que é preciso que alguém fosse lançado no mar da ira de Deus para que houvesse salvação para os pagãos que estavam a bordo do navio. E aí você vê essa cena se repetindo no livro de Marcos. E Jesus, a semelhança de Jonas, está lá dormindo. Acontece que Jesus pode dormir porque Ele não tem pecado nenhum. Acontece que Jesus pode dormir pois Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que não sabe o que é o mal, que nunca pecou, nunca errou. E para mim parece que Jonas estava apontando para Cristo, aquele que dormiria de consciência tranquila, pois não tinha como Jonas dormir com consciência pesada, não dá. Mesmo que ele estivesse dormindo num mar tranquilo, ele estava em meio à tempestade e dormia. Ele estava apontando para aquele que nunca teve erro. Ele estava apontando para aquele que foi lançado ao mar da ira de Deus, para que esta se acalmasse e fizesse completa bonança. Cristo não apenas foi lançado ao mar, mas Ele se dispôs a se jogar no mar da ira de Deus. Quando as tempestades da ira de Deus se abatiam contra a embarcação da nossa vida, Cristo se dispõe e diz: Deus, eu vou ser lançado no lugar deles. Eu me lanço e essa tempestade se acalmará. E aí Cristo se lança na cruz do Calvário, sobre aquele maldito madeiro. Sobre ele toda a tempestade se abate, quebra o seu corpo, o estilhaça, o mata. Aquele que dormia tranquilamente, pois nunca pecou, toma sobre ele os nossos pecados. Meu irmão, você está exagerando, não tem como fazer essa ligação. Meus irmãos, eu só estou fazendo porque o próprio Cristo fez. Quando pediam um sinal a Jesus, Jesus disse: vocês não vão ter sinal nenhum, a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois Jonas foi engolido por um grande peixe, passou 3 dias e 3 noites no seu ventre e ressurgiu. E a semelhança de Jonas, eu também serei jogado à fúria da ira de Deus. Passarei 3 dias e 3 noites no ventre da morte, mas eu ressuscitarei e pregarei para Nínive. O Senhor foi lançado no mar para a salvação dos pagãos que estão aqui hoje. Vocês estavam perdidos e não havia nada que vocês pudessem fazer para acalmar a tempestade da ira de Deus que se abateria contra os seus pecados. Mas Jesus se lançou no seu lugar e agora a ira de Deus foi acalmada.
E aí o que é que você faz diante de um homem desse, que te chamou para pregar aos ninivitas sobre essa graça? Você foge. Meus irmãos, não fujam, pois a história de Jonas, do Jonas que fugia, representa a história daquele que nunca fugiu do seu propósito, da sua missão de nos salvar. Porque Cristo não fugiu, não fuja também da sua missão de estender a graça aos seus ninivitas, de colocar os seus dons à disposição do Senhor. Em resumo, para fechar, meu irmão, se você tem pensado em fugir da vontade de Deus para a sua vida, desista, porque o Senhor vai te perseguir, e Ele vai fazer isso porque Ele te ama. Mas se você já fugiu, e está dormindo agora em sua insensibilidade com relação à perseguição do Senhor, meu conselho é: volte atrás, esteja atento à voz de Deus, pois nunca será tarde para ser um instrumento em suas mãos. Mas talvez você já tenha desistido, você já se encontra em um profundo abismo existencial. Meu conselho é: permita-se ser engolido pela vontade e pela bondade do Senhor. Ela lhe levará à superfície novamente, pois nunca será tarde demais para experimentar a misericórdia do Deus que nunca desistiu de você. Amém? Cristo não fugiu para que hoje nós não fujamos. Que o Senhor nos abençoe.